Bom dia. O assunto de hoje, inicialmente, é falar sobre soberania nacional. O que entende-se por soberania nos termos da lei? É o poder estatal de uma nação sobre seu território de aplicabilidade de lei e proteção de todo e qualquer cidadão. Partindo dessa premissa, o Estado por si só é soberano em suas decisões, seja de que natureza for, econômica, política, versando inclusive sobre liberdade. Quando esse princípio é atingido, de alguma forma, por outro Estado, ou seja, outra nação, teríamos que tratar de assuntos atinentes à esfera do direito internacional em tratados. Quando uma nação assina um tratado com outros países, e exemplo melhor é o combate ao terrorismo, tráfico de entorpecente, preservação ambiental, questões econômicas que envolvam empréstimos de nações estrangeiras, entre outros. Portanto, há, acima da soberania de cada país, as questões dos tratados internacionais que devem ser obedecidos por toda nação signatária. Existe um tratado muito conhecido, que é o Pacto de San José da Costa Rica. Este pacto, inclusive, o Brasil é signatário e muitos outros países, inadmite prisão sobre alguns aspectos. Nesse tratado está bem claro aspectos que possam tolher a liberdade de alguém. Exemplo: prisão por dívida. Ressalvada todas as hipóteses, com exceção de dívida de pensão alimentícia, em razão de dívida de outro cunho, ninguém pode ser preso. Diferentemente do que era em antanhos, onde admitia a prisão e punições severas por dívidas de outra natureza. Entendido isso, então como nós podemos compreender um Estado soberano? Isso respeitando ideologias políticas, desde que não firam os ditames internacionais de que são signatários. Exemplo: extradição. Se o país determina a extradição de alguém por crime cometido em território nacional, certo é que ele vai encaminhar essa determinação / solicitação de extradição do seu nacional ao país em que ele esteja momentaneamente, especialmente sendo condenado em território nacional.
Para que isso ocorra, indispensável é que o crime praticado nessa nação, como exemplo o Brasil, também seja crime no país que vai eventualmente extraditar um brasileiro. Não sendo crime lá, não há que se falar em extradição. Existem algumas ressalvas em alguns países que podemos citar. O direito de liberdade. Exemplo, jornalistas, sejam de que país for, protegidos estarão dentro do solo americano, dada a questão da emenda constitucional, primeira emenda norte-americana, que protege o direito de liberdade em todos os seus termos e amplitude maior. Outra situação, terrorismo, que é o inverso da circunstância anteriormente dita, a extradição se dá por solo americano imediatamente ao país que, porventura, tenha solicitado. Porém, esse país tem que zelar pelas prerrogativas de liberdade sem qualquer participação em atos terroristas. Porque se assim for, os Estados Unidos tomam para si o poder de julgar e condenar terroristas, narcotraficantes, sem que haja qualquer possibilidade de extradição desse elemento para o país de origem. Então vejam que há um rigor extremamente acentuado sobre a legislação nacional, distinguindo-se em relação ao direito internacional e seus tratados. No caso atual do Brasil, foi aplicada a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Vamos tentar entender do que se trata. As leis, elas têm a possibilidade da extraterritorialidade. O que é isso? Ser aplicada fora do solo do país. E é o que aconteceu. Os Estados Unidos aplicou essa lei contra muitas pessoas. E essa lei tem abrangência mundial, desde que o sistema acate, em termos de relações comerciais, que estejam ligados ao sistema norte-americano. Exemplo prático no caso: todos os bancos que usam as plataformas, para ser uma linguagem mais tranquila e compreensível, dos bancos americanos, ela tem a obrigação de dar cumprimento a esses ditames a nível mundial. É algo violento a questão da extraterritorialidade? Em parte, sim. Em outras, não. Existe uma dependência muito acentuada de países em relação aos Estados Unidos. Eu vou dizer e exemplificar de outra forma também, que é o direito ambiental.
há uma dependência dos países menos favorecidos de dinheiro do exterior, onde há uma vinculação bem acentuada na proteção do ambiente, desde que necessita desta economia externa. O Brasil é um desses países e recebe dinheiro do exterior, de diversos países, para a proteção do nosso meio ambiente. Dito isso, como podemos compreender, portanto, a soberania? A soberania, em termos de lei, é plena. Mas como então admitir a aplicação de leis externas em nosso território? É exatamente a questão de tratados onde o Brasil é signatário e deve respeitar tudo que ali está delineado em compromisso assinado, seja em que área for. Por exemplo, o que eu disse anteriormente, ninguém pode ser preso por dívida, ressalvada a hipótese de atraso em pensão alimentícia. Isso é o Pacto de São José de Costa Rica. No Brasil, essa exceção, ela é permitida. Por que razão? Para que haja responsabilidade da pessoa que comprometida está com alimentos de filhos, ex-esposas, pais, etc. E quando essa pessoa falha ao compromisso, obviamente, a prisão pode ser aplicada. De modo que nenhum outro motivo será ensejador de prisão em razão de dívida. No próximo assunto, como disse no vídeo anterior, trataremos sobre os poderes da União, individualmente, para melhor compreensão. Mas, para que isso ocorra, indispensável é este vídeo que fala sobre soberania nacional. Até o próximo.